Então, aqui nós iremos resolver a questão A do capítulo 5, que fala sobre funções integráveis do livro do Bartle, de teoria da medida. E o enunciado da questão é o seguinte: se f pertence ao espaço das funções integráveis, L, e A é maior do que zero, nós temos que mostrar que o conjunto formado pelos x pertencentes ao x, ao conjunto x, né, tal que módulo do f de x é maior ou igual a tem medida finita. E em adição, né, a segunda coisa que nós teremos que provar é que o conjunto x pertence a x que verifica f de x diferente de zero tem medida sigma finita. Isto é uma união de uma sequência de conjuntos mensuráveis com medidas finitas. Então, nós iremos provar esse primeiro exercício, né? Nós iremos resolver esse primeiro exercício. Então, a nossa hipótese é que a f ela pertence ao espaço L, então ela é integrável. Isso traz algumas consequências que nós provavelmente iremos utilizar. Uma delas é que, por exemplo, a integral da f, né, no caso, ela tem que ser finita. No caso, nós definimos no capítulo 5 que a integral de uma função f ela é igual a integral de uma função f, ela seria ela seria igual à integral da parte positiva menos a integral da parte negativa. Claro que tudo isso relacionado a alguma medida, né? Eu omiti aqui só para facilitar a anotação. Então, nós iremos utilizar isso nesse exercício. E nós temos que mostrar que esse conjunto, dado pelo enunciado, ele tem medida finita. Aqui eu nomeei o nosso conjunto como EA, visto que o nosso conjunto depende desse A, que é um número real maior que zero. Então vamos lá. Se F pertence a L, isso implica também que o módulo de F pertence a L. Isso tem um teorema, posso até 5.3. Então, se F pertence a L, então módulo de F também pertence a L. É um se somente se, então, nesse caso, nós iremos utilizar a ida. E, como o módulo de f pertence a L, isso implica que a integral do módulo de f ela tem que obrigatoriamente ser finita, né? Isso é a definição de ser integrável, nesse sentido. E mais do que isso, né, para continuarmos a nossa análise, se a f ela pertence a L, a f também pertence a M, ou seja, a f é uma função de valores reais mensurável. Pertence a M significa que a nossa função ela é mensurável. E além disso, se a f é mensurável e o conjunto é A, ele é formado pelos pontos de x, tal que o módulo de fx é maior ou igual a A, então nós estamos, no máximo, diminuindo a quantidade de pontos da f. Então, se a f era mensurável, esse conjunto é A, ele continua sendo mensurável, visto que seria, no máximo, um subconjunto dos pontos da f. E a ideia aqui é conseguir uma desigualdade que envolva a função característica, que quando integrada retorna a medida do conjunto. Ou seja, né, nós estamos querendo mostrar que o nosso conjunto ele tem medida finita. Então, nós iremos utilizar uma com a função característica, de forma que ao integrar a função característica, como ela retorna 1 para o ponto presente no conjunto, no caso é A, e 0 para um ponto que não pertence no conjunto, quando nós integrarmos esses pontos, nós chegaremos exatamente na medida do conjunto, já que essa medida vai computar os valores uns, né, da função característica. Então, a gente vai partir dessa ideia. Então, o nosso conjunto x, que verifica módulo de fx maior ou igual que A, ele também pode ser visto como módulo de x maior ou igual a A multiplicado pela função característica. Por que isso é verdade? Porque quando o x pertence a A, o módulo da f de x ele é maior ou igual que A. Né?
já que a função característica vai retornar o valor 1. Então aqui a gente vai ter 1 vezes A, que é o próprio A. Está aqui. Quando o x não pertence ao EA, nós temos que a função característica vai retornar 0, e 0 vezes A é 0, portanto, f de x módulo de f de x é maior ou igual a 0. Essas duas verificações, elas são verdadeiras. Essa por hipótese e essa pela definição de módulo. Agora, nós podemos integrar, no caso, iremos integrar essa expressão, essa equação, e quando nós fazemos essa integração sobre x, né, visto que aqui não está escrito, mas no enunciado estava, não, aqui está assim, o L ele é referente a um conjunto, a uma sigma álgebra e a uma medida, então a gente está integrando aqui em relação a esse conjunto. Então, quando a gente faz essa integral, a gente preserva aqui, a linearidade da integral vai preservar aqui o sinal de desigualdade. Então, nós vamos ter que a integral do módulo da f, ela é maior que a integral de a, que multiplica a função característica do EA. E, pela linearidade da integral, a constante, que é o a, é um número real maior que zero, ela passa para fora aqui da integral. E a integral da função característica é justamente a medida do conjunto, justamente por aquele argumento que eu tinha dito. Então, que a gente chegou que a integral do módulo da f de x ele é maior do que a que multiplica a medida. Como nós sabemos que a nossa f ela é integrável, então a módulo de f também é integrável. Isso implica em integral da módulo de f ser menor que infinito. Então, nós temos que essa integral, como ela é maior do que a medida de a, então a gente teria alguma coisa do tipo aqui. Aqui foi omitido um passo, né? Mas só para deixar claro. Aqui nós teríamos a integral do módulo da f maior ou igual a medida de a, só que infinito é maior do que a integral da f. Então, nós temos que o infinito ele é maior do que a medida de a. E foi isso que eu escrevi aqui nessa linha de cima. Então, com essa desigualdade, nós podemos concluir que a medida de a é menor que infinito, visto que essa constante aqui ela não é zero, né? Ela é uma constante maior do que zero. Então, nós podemos dividir ambos os lados por a, sem nenhum problema. Infinito dividido por a vai continuar sendo infinito. E aqui o a vai ser simplificado. Então, nós conseguimos mostrar que a medida do nosso conjunto, que eu denotei por EA, ele tem medida finita. E agora a gente parte para a segunda parte do problema. Agora que a gente está querendo mostrar que esse conjunto EB ele tem medida sigma finita, e a diferença conceitual aqui entre um conjunto ter medida ser sigma finita, né, no caso, é que se existir uma sequência pertencente à nossa sigma álgebra, sendo o nosso conjunto todo igual à união dessa sequência, então nós temos que a medida de cada uma desses termos da sequência, né, desses conjuntos, essa sequência é formada de conjuntos, então cada um desses conjuntos tem que ter medida finita. Caso isso ocorra, nós dizemos que o nosso primeiro conjunto ele é sigma finito. Então vamos lá. Nós temos esse conjunto para analisar e o que nós temos dado o primeiro passo é que para um A maior do que zero, o conjunto EA ele tem medida finita. Então, se nós conseguirmos criar uma união de conjuntos com essa propriedade, né, com limitados pelo A, né, dessa forma aqui. Se nós conseguirmos construir vários conjuntos dessa forma,
tais que sua união dá esse conjunto que nós queremos analisar, nós vamos chegar num ponto de que estamos fazendo união de conjuntos com medida finita, pelo fato de ser uma sequência, e aqui atrelado a n natural, nós vamos ter uma sequência, uma união enumerável. Portanto, essa união enumerável de conjuntos de medida finita vai resultar em outro conjunto de medida finita. Então, nós iremos partir dessa ideia. Para isso, nós vamos utilizar uma ideia que é comum em outros tópicos, outros exercícios, outras demonstrações em espaços métricos e em análise, por exemplo, onde nós vamos utilizar convenientemente o 1 sobre n. O que nós iremos fazer? Nós iremos construir vários conjuntos utilizando essa ideia desses conjuntos anteriores, e no lugar do A, nós iremos colocar o 1 sobre n, visto que o 1 sobre n para todo n natural, ele é um número real maior ou igual que zero. No caso, apenas maior. Só é igual no limite. Então, nós iremos aqui utilizar essa ideia. E a partir dessa ideia, nós teremos esse conjunto E1 sobre n, definido dessa forma, e como ele preserva as propriedades do conjunto que nós acabamos de analisar na primeira parte do exercício, como eu tinha dito, isso aqui é um conjunto com medida finita. Então, agora a gente quer mostrar simplesmente que o EB, que é o nosso conjunto com f de x diferente de zero, a gente nem chegou a ler essa definição, mas basicamente o f de x tem que ser diferente de zero. Esse EB tem que ser igual à união dessa sequência de conjuntos. Para mostrar essa igualdade desses conjuntos, nós vamos mostrar a dupla inclusão, começando com a inclusão do EB contido na união. Então, nós vamos tomar um x pertencente a EB. Pela definição do EB, o f de x é diferente de zero. Como o f de x é diferente de zero, o módulo do f de x é maior que zero. Caso o f de x for positivo, vai continuar sendo positivo, maior que zero. E se for negativo, também nós vamos tomar o seu oposto. Nós também teremos um valor maior que zero. Portanto, essa passagem aqui está provada. E aqui a gente tem um detalhe, um recurso técnico de análise. Nós vamos utilizar o seguinte argumento. Para todo módulo de f de x maior que zero, seja ele tão pequeno quanto queiramos, por exemplo, não importa onde pegamos ele aqui, sempre terá um n suficientemente grande de forma que exista um número aqui dentro entre o módulo de f de x e 1 sobre n. Isso porque, como n pode ser grande o suficiente, 1 dividido por um número grande o suficiente pode ser tão pequeno quanto queiramos. E para determinar esse n, a gente utiliza essa ideia, manipulando essa expressão aqui, que é o que a gente identifica, de forma que o n tem que ser maior do que 1 sobre módulo de f de x. Então, para n maior do que essa fração, nós garantimos que este número, 1 sobre n, está entre o zero e o módulo de f de x. Com isso, nós mostramos que o x pertence à união. Por que nós mostramos que ele pertence à união? Porque a propriedade do conjunto é 1 sobre n, é que tem que existir esse módulo de f de x maior ou igual que 1 sobre n. Então, como nós conseguimos mostrar que existe um n0, tal que isso ocorre, então existe algum n0 tal que o nosso x que foi tomado em EB também pertença a pelo menos 1 1 sobre n. Então, se pertence a pelo menos 1, vai pertencer à união. Então,
resultado provada essa inclusão. Nós vamos mostrar esta inclusão. Pronto. Então, nós vamos tomar um x na união. Pela definição desse conjunto é 1 sobre n, nós vamos ter esta propriedade. Deixa eu só checar aqui se era só maior, era maior ou igual. Então, aqui nós temos maior ou igual. Como o módulo de f de x é maior ou igual a 1 sobre n, isso implica necessariamente que o f de x tem que ser diferente de zero. Visto que, como o 1 sobre n ele nunca vai ser zero, independente do n que a gente pegue, então não tem como o módulo de f de x ser igual a zero. Se o módulo não pode ser igual a zero, f de x também não pode ser igual a zero. Portanto, f de x é diferente de zero, e isso é a própria definição do EB. Portanto, x pertence a EB. Provada essa dupla inclusão, nós acabamos de mostrar que o EB ele pode ser escrito como essa união. E sendo escrito como essa união, como os E1 sobre N tem medida finita, e nós estamos realizando a união enumerável, como eu tinha dito, então a medida dessa união é menor que infinito. Ou seja, o nosso conjunto é B, portanto, o nosso conjunto é B, é sigma finito. E assim está provado está resolvido esse primeiro exercício.